Pai, é o meu irmão. Uma história portuguesa de reencontro. Rui parou de súbito, a sua postura impecável a quebrar-se por um instante no meio da movimentada calçada lisboeta. Virou a cabeça na direção de Diogo, cujo pequeno dedo apontava com uma certeza desconcertante para um rapazinho sujo, sentado no chão frio de pedra, abraçado a uma caixa de cartão como se fosse o bem mais precioso do mundo. O menino olhava de volta para eles, o seu rosto uma máscara de seriedade, sem se mover um único músculo. O ruído da cidade, os carros, as conversas, tudo pareceu desvanecer-se. "O que é que disseste?" perguntou Rui, a sua voz um pouco mais áspera do que pretendia, enquanto se agachava para ficar à altura do filho, o tecido caro do seu fato a roçar no cimento. O cheiro a poluição e a castanhas assadas pairava no ar. "Aquele menino parece-se comigo. É meu irmão." Uma risada nervosa, quase um soluço, escapou dos lábios de Rui. Acariciou o cabelo de Diogo, um gesto automático para afastar o absurdo da situação. "Não digas disparates, filho. Vamos embora." Sentiu uma urgência súbita de fugir daquele olhar, daquela semelhança impossível. "Não é brincadeira", insistiu Diogo, a sua voz infantil carregada de uma convicção que gelou Rui. "Ele tem a mesma cara que eu." Rui endireitou-se e voltou a olhar para o menino. Era uma análise forçada, relutante. O cabelo era claro, um loiro sujo e emaranhado, o nariz reto e definido. Mas eram os olhos que o prenderam, que o fizeram sentir uma vertigem estranha. Eram enormes, de uma cor de mel líquido e quente, idênticos aos de Diogo. Um espelho perfeito. O menino permanecia em silêncio, um observador mudo daquela cena que se desenrolava à sua frente. "Espera aqui", disse Rui a Diogo, a sua voz agora firme, a disfarçar o turbilhão interior. Caminhou na direção do rapaz com passos decididos, o som dos seus sapatos de couro a ecoar na calçada. Cada passo era uma batalha contra o instinto de se virar e correr. "Como te chamas?" perguntou, a sua voz a soar estranha a si mesmo. "Gonçalo", respondeu o menino, sem medo, a sua voz pequena mas clara. "Onde estão os teus pais?" A resposta veio como um murro no estômago, direta e sem adornos. "A minha mãe morreu." "Não tenho pai." Rui sentiu uma contração dolorosa no peito. Deu um passo para trás, instintivamente, depois outro. A mente dele corria, tentando encontrar uma explicação lógica, uma saída daquela realidade que se impunha. "Quantos anos tens?" "7." "7." A palavra ecoou na sua cabeça. 7. A sua mente, habituada a cálculos rápidos e a decisões de milhões, fez as contas automaticamente. 7. Exatamente. 7 anos atrás. Pouco depois de ter despedido Carla, a empregada. Sentiu que lhe faltava o ar, o colarinho da camisa subitamente apertado. Voltou para junto de Diogo, agarrou-lhe a mão com mais força do que o necessário e levou-o de volta para o carro. Não disse uma palavra durante todo o caminho para a quinta do Rui, o silêncio pesado e denso a preencher o espaço luxuoso do veículo. "Pai", começou o menino a dizer, mas Rui interrompeu-o com uma rispidez que o surpreendeu a si mesmo. "Não vamos falar sobre isto, entendeste?" Diogo baixou a cabeça, os ombros descaídos, e não insistiu mais. A investigação. Ao chegar à imponente quinta, Rui entrou diretamente no seu escritório, um espaço amplo com paredes forradas a livros e uma vista deslumbrante sobre os jardins. Abriu uma pasta de arquivo antiga, o cheiro a papel e a pó a invadir-lhe as narinas. Procurou freneticamente entre os registros do pessoal doméstico. E ali estava. Carla Silva, empregada doméstica. Tinha trabalhado com eles durante 3 anos, uma presença silenciosa e eficiente, sem nunca faltar um único dia. Tinha sido despedida de um dia para o outro, depois de uma discussão que agora, na memória, lhe parecia trivial e absurda. Uma discussão nascida do seu próprio stress e arrogância. Procurou o número de telefone dela, não funcionava, o som da chamada não completada a ecoar a sua falha. O endereço, um lugarejo remoto no Alentejo. Aldeia de São Marcos. Ainda se lembrava da área, da paisagem árida e da pobreza silenciosa. Pegou no telemóvel e ligou para o seu motorista. "Preciso que me leve a este endereço. Agora." 30 minutos depois, após uma viagem rápida pela autoestrada que ligava Lisboa ao sul, estavam em frente a um conjunto de casas baixas e caiadas de branco, na aldeia de São Marcos. O calor do Alentejo era sufocante. Bateu numa das portas. Uma mulher mais velha, de rosto curtido pelo sol e expressão desconfiada, abriu a porta. "Procura Carla Silva", disse Rui. A mulher olhou de cima a baixo, avaliando o seu fato caro e o carro de luxo. "A Carla morreu há 2 meses."
Uma pneumonia que não deu tréguas. As palavras caíram como pedras. E o menino, o filho dela, o Gonçalo, ficou comigo uns dias. Mas fugiu. Disse que preferia viver sozinho do que num lugar onde o iam separar da mãe. A mulher continuou, a sua voz monótona a relatar a tragédia. Não avisámos ninguém. Ela não tinha família, ninguém veio, ninguém ligou. Fez uma pausa e fitou. E o senhor? Quem é? Rui não respondeu. Deu meia volta e foi-se embora, o som dos seus passos a levantar o pó da estrada de terra. Naquela noite, não conseguiu dormir. O luxo do seu quarto na quinta parecia sufocante. Levantou-se várias vezes para ir ver Diogo a dormir. No rosto sereno do filho, via agora o de Gonçalo, as mesmas feições, a mesma forma de franzir a testa ligeiramente durante o sono. Sentia uma culpa avassaladora e não entendia completamente porquê. Na manhã seguinte, ligou para o seu advogado de confiança. Preciso de encontrar um menino. Chama-se Gonçalo Silva. Está em situação de rua. Deve ter 7 anos. É seu filho? Perguntou o advogado, direto. Rui hesitou, o silêncio a estender-se. Não sei. Mas preciso de descobrir. O reencontro. Horas depois, graças a uma rede de contactos e ao acesso a câmaras de segurança da cidade, localizaram o menino numa esquina perto da Baixa de Lisboa. Rui foi sozinho. Gonçalo estava sentado no mesmo sítio, com a mesma caixa de cartão, imóvel, como se o esperasse. Gonçalo, disse Rui, ajoelhando-se à sua frente, ignorando o pó e a sujidade da rua. Lembraste da Carla? Era minha mãe. Ela trabalhou na tua casa há muitos anos. Acho que talvez eu seja teu pai. Gonçalo não respondeu, apenas o olhou com aqueles olhos de mel, insondáveis. Um silêncio incômodo e pesado envolveu-os. Posso levar-te para fazer uns exames? Só para sabermos a verdade. Não vou com desconhecidos, respondeu o menino, a sua voz firme. Tens razão. Rui sentiu-se um idiota. Então, posso trazer-te alguma coisa para comer? Gonçalo hesitou por um longo momento, depois assentiu com a cabeça. Foram a uma tasca ali perto, um lugar pequeno e barulhento. Comeram pastéis de bacalhau. Foi a refeição mais desconfortável que Rui tivera em anos, mas Gonçalo comia com uma fome voraz, como se não o fizesse há dias. Onde é que dormes? Onde não me expulsam. Rui cerrou os dentes com força. Posso levar-te para dormires lá em casa hoje? Gonçalo olhou com desconfiança. Vais levar-me para um sítio com a polícia? Não, prometo. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Gonçalo assentiu. Rui ligou para o advogado. Precisava de iniciar o processo de guarda de emergência e um exame de ADN o mais rapidamente possível. Diogo esperava-os à entrada da quinta. Quando viu Gonçalo, abriu um sorriso de orelha a orelha. Eu disse-te que eras meu irmão. Gonçalo não respondeu, apenas baixou o olhar e entrou devagar, intimidado pela grandiosidade do espaço. Rui fechou a porta. Não sabia o que ia acontecer, mas sabia que não podia, de forma alguma, ignorar aquele olhar. A verdade sobre Carla. Por que é que a despediste? Perguntou Rui sem levantar a vista do arquivo aberto sobre a sua secretária. Falava com Maria, a antiga governanta da casa. Trabalhava com ele há muitos anos e conhecia bem a Carla. Eu não a despedi, senhor. Foi o senhor que o fez, embora não tenha sido por nada de grave. Explica-me. Foi por uma discussão tola. A Carla queixou-se de algo que o senhor tinha dito sem querer. Acho que ela andava muito sensível naqueles dias. Depois o senhor, irritado, pediu-lhe para se ir embora. Rui fechou os olhos por um momento. Lembrava-se vagamente do dia. Uma reclamação por algo mal organizado, gritos, e depois o silêncio. Ela tentou comunicar depois. Maria hesitou. Acho que sim. Vi umas cartas no escritório, mas nunca chegaram às suas mãos. A assistente da altura, a Sandra, deitou-as no lixo. Disse que o senhor não tinha tempo para esses dramas. Rui ficou mudo. Sandra, sempre tão fria, sempre a zelar pela sua imagem, e ele ocupado demais para perceber o que se passava à sua volta. Sabias que ela estava grávida? Suspeitávamos, mas ela nunca confirmou. Foi-se embora muito depressa. Ninguém a viu mais. Rui fechou a pasta com força. Já é suficiente. O exame de ADN. Horas depois, recebeu a chamada do seu advogado.
Conseguimos uma marcação para o exame de ADN amanhã às 9 e estamos a iniciar o pedido de guarda temporária sob circunstâncias especiais. Mas vamos precisar de provas do vínculo biológico. Tê-las-emos em breve, respondeu Rui. Naquela noite, Gonçalo dormiu no quarto de hóspedes. Não disse uma palavra, mal tocou na comida, não permitiu que ninguém se aproximasse, exceto Diogo. Rui ouvia-os conversar através da porta entreaberta. Tu tinhas brinquedos lá fora? Perguntou Diogo. Tinha um carrinho, mas roubaram-me. Eu empresto-te um, mas não o partas. Não sou estúpido. Não disse isso, só que gosto muito dos meus brinquedos. Um silêncio curto. Depois Gonçalo murmurou, a tua mãe também morreu. Sim, quando eu era bebé. Não me lembro dela. Eu lembro-me da minha. Ela cantava-me uma canção, mas já não consigo lembrar-me dela. Rui sentiu um nó na garganta. Fechou a porta sem fazer ruído. Na manhã seguinte, Gonçalo recusou-se a ir ao hospital. Não me vão tirar o sangue. É só um bocadinho, explicou Rui. Não vai doer muito, prometo. Gonçalo cruzou os braços. E se depois me puseres na rua? Não vou fazer isso. E se me abandonares como todos os outros? Rui agachou-se à sua frente. Olha nos meus olhos. Não te vou abandonar. Só quero saber a verdade. E se fores meu filho, não tenciono deixar-te nunca. Gonçalo olhou fixamente, depois assentiu devagar. No hospital, o procedimento foi rápido. Uma enfermeira colheu amostras dos dois. Gonçalo não chorou, mas cerrou os dentes o tempo todo. Ao sair, tomaram um gelado em silêncio. E se eu não for teu filho? Perguntou Gonçalo, a olhar para o cone que derretia. Rui olhou por um segundo. Sinceramente, não importa. Já estás aqui e isso não vai mudar. Gonçalo não disse mais nada, mas pela primeira vez sorriu, um sorriso minúsculo, quase imperceptível. Mas Rui reparou. O resultado. O resultado não demorou a chegar. Rui recebeu a chamada do laboratório ao meio-dia. Senhor Valdez, o resultado do exame já está disponível. Confirmamos a compatibilidade genética em 99,9%. O menino é seu filho biológico. Rui ficou em silêncio alguns segundos, depois desligou sem dizer uma palavra. Permaneceu imóvel em frente à janela do seu escritório, a ver a cidade de Lisboa lá embaixo. Gonçalo era seu filho, não havia dúvida. 7 anos a ignorar uma vida que lhe pertencia. Voltou para casa mais cedo que o normal. Gonçalo estava no quintal com Diogo a jogar à bola. Era a primeira vez que o via rir. Uma risada tímida, nervosa, mas real. Diogo passava a bola com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Rui aproximou-se. Gonçalo viu e parou imediatamente. Preciso de falar contigo, disse Rui com voz suave. Gonçalo olhou com desconfiança, mas assentiu. Entraram na sala. Rui sentou-se à sua frente. Hoje confirmaram-me que tu e eu somos pai e filho. Gonçalo baixou o olhar. Eu já sabia. Como? A minha mãe dizia-me. Dizia que tu não sabias, mas que eras bom, que só estavas ocupado. Rui sentiu um golpe no peito. Desculpa. Eu não sabia que existias. Se soubesses, não me importo. Já não tenho mãe e tu também não estavas lá. Não quero que tenham pena de mim. Não tenho pena de ti. Respeito-te. Gonçalo olhou pela primeira vez, surpreendido. Quero que vivas aqui comigo e com o Diogo. Que tenhas a tua cama, os teus brinquedos, a tua escola, a tua casa. E se eu me portar mal? Perguntou Gonçalo em voz baixa. Então conversaremos como pai e filho. E se um dia te cansares de mim? Rui levantou-se, caminhou até ele e ajoelhou-se em frente ao menino. Nunca me vou cansar de ti. Gonçalo engoliu em seco. Não respondeu, apenas assentiu com a cabeça baixa. A legalização. No dia seguinte, o advogado chegou com os papéis. A guarda provisória fora aprovada por 6 meses, sob monitorização. Depois pode pedir a guarda permanente. Há o risco de que a tirem. Não, se tudo for bem feito. Mas deve saber que a opinião pública vai reagir. Já há rumores, a imprensa soube. Então, que saibam por mim. Rui decidiu dar uma entrevista exclusiva. Queria controlar a narrativa, não como um escândalo, mas como o que era, uma verdade assumida com dignidade. O jornalista olhou com espanto durante a gravação.
O senhor admite ter tido um filho fora do casamento e não ter sabido até agora? Sim. E admite porque calar seria continuar a cometer o mesmo erro. Não tive consciência da sua existência, mas agora que sei, não o vou ignorar. Não teme perder a sua imagem? Rui sorriu. Prefiro perder uma imagem falsa do que viver com uma verdade escondida. Naquela noite, a entrevista foi transmitida em horário nobre. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. Alguns criticavam-no, outros elogiavam-no. Mas o que mais o surpreendeu foi o que encontrou à porta da sua quinta. Uma caixa com desenhos, uma carta dobrada e uma foto de Carla a abraçar um bebê. A carta estava dirigida a ele. Se alguma vez leres isto, é porque conseguiste encontrar o Gonçalo. Só quero que saibas que nunca te quis fazer mal. Só queria que ele soubesse quem era. Não me odeies por não ter insistido mais. O medo e a vergonha calaram-me. Rui segurou a foto com as mãos trêmulas. Gonçalo, ao seu lado, observava-o em silêncio. Foi ela que escreveu isto? Sim, respondeu Rui, sem parar de olhar para a imagem. Gonçalo não disse nada, mas aproximou-se, apoiou a cabeça no seu ombro e murmurou: obrigado por me teres encontrado. Adaptação e crescimento. Gonçalo acordou a suar. Tinha sonhado com a mãe outra vez, a mesma cena. Ela a tossir, deitada na cama, as suas mãos frias. Ao abrir os olhos, viu o teto branco do seu novo quarto e, por um momento, não soube onde estava. Depois lembrou-se: a casa grande, o pai novo, o Diogo. Levantou-se com cuidado, sem fazer ruído. Caminhou descalço pelo corredor até à cozinha. Encontrou Rui a tomar café, a ler algo no telemóvel. Bom dia, disse Gonçalo quase num sussurro. Rui levantou o olhar, surpreendido. Bom dia, filho. A palavra filho soou estranha, mas não mal. Gonçalo sentou-se numa das cadeiras. Rui pousou o telemóvel. Estás com fome? Gonçalo assentiu. Rui preparou pão com manteiga e um copo de leite. Colocou-o à sua frente sem dizer nada. Gonçalo comeu devagar, a olhar de soslaio. Hoje vamos comprar roupa, comentou Rui. E também material para a escola. Que achas? Gonçalo encolheu os ombros. Nunca fui à escola. Rui olhou em silêncio. Bem, então começaremos do zero. Vais com o Diogo e vão estar juntos. Gonçalo parou de comer. E se gozarem comigo? Defendes-te. E se não conseguires, contas-me. Mas aqui ninguém te vai humilhar nunca mais. Gonçalo baixou o olhar, mas assentiu. A primeira ida às compras. Saíram juntos ao meio-dia. Na loja, Diogo escolhia tudo depressa, animado. Gonçalo seguia-o sem dizer muito. No início, não tocava em nada, não pedia nada. Até que Diogo empurrou com um sorriso. Esta ficava-te bem. Era uma t-shirt com desenhos de dinossauros. A sério? Sim. E se não gostares, empresto-te uma minha. Mas tu já estás aqui. Tens de escolher tu também. Gonçalo pegou na t-shirt com as duas mãos, olhou para ela como se fosse de outro planeta. Depois sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Ao voltar para casa, trancou-se no seu quarto com a mochila nova. Rui deixou-o sozinho. Entendia que o menino precisava de espaço. Tinha passado de dormir na rua a ter uma cama só para ele. Não era fácil. A psicóloga. À tarde chegou a psicóloga infantil. Chamava-se Beatriz. Era jovem, simpática, de voz tranquila. Gonçalo não quis falar no início. Ficou calado o tempo todo. Não faz mal se não quiseres falar, disse ela. Podemos brincar ou só desenhar. Gonçalo escolheu desenhar. Numa folha, traçou uma figura pequena com cabelo comprido, deitada numa cama. Ao lado, um menino com uma lágrima no rosto. Beatriz não disse nada, apenas observou. Quem é? Perguntou com suavidade. A minha mãe, respondeu Gonçalo sem levantar a vista. E esse és tu? Gonçalo assentiu. E agora, como te sentes? O menino dobrou a folha em silêncio e guardou-a na mochila. Ela já não está, mas tu sim. E agora tens um lugar, não tens? Gonçalo não respondeu, mas antes de ir embora, entregou a Beatriz outro desenho. Era ele com o Diogo a jogar à bola. A primeira noite tranquila. Naquela noite, enquanto tapava, Rui agachou-se junto à cama. Estás bem?
Sim. Gostas de viver aqui? Gonçalo hesitou. É estranho. Mas é melhor do que lá fora. Rui acariciou-lhe o cabelo com cuidado. Tu tens o direito de estar aqui, não é um favor. Esta é a tua casa também. Gonçalo olhou fixamente. E se eu me portar mal? Não te vou expulsar. Nem que partas alguma coisa, nem que partas tudo. Gonçalo fechou os olhos e, pela primeira vez desde que chegou, dormiu tranquilo. A reunião empresarial. Rui entrou na sala de reuniões com o rosto sério. Tinha convocado a sua equipa mais próxima, diretores, assessores legais, chefe de imagem. Todos o olhavam com nervosismo. Como alguns de vós já sabem, apareceu o menino. O seu nome é Gonçalo Silva. É meu filho, disse sem rodeios. Silêncio absoluto. Alguns trocaram olhares, outros baixaram a vista. A prova de ADN confirmou. É filho biológico meu e de Carla Silva, que trabalhou aqui há anos. E o que pensa fazer, Sr. Valdez? Perguntou um dos sócios, desconfortável. O que é correto? Criá-lo, dar-lhe o meu apelido, responsabilizar-me por ele. Com o devido respeito, Rui, isso pode prejudicar a sua imagem. Já há rumores e a imprensa vai despedaçar a sua reputação. Rui apoiou as mãos sobre a mesa. Pior imagem tenho de mim mesmo se não o reconhecer. Prefiro enfrentar críticas a viver como um cobarde. Vai renunciar ao cargo? Perguntou alguém. Não. Não fiz nada de ilegal. Apenas ignorei algo que nunca soube. Mas agora sei e não o vou esconder. Se isso incomoda alguns, podem apresentar a sua renúncia. Os murmúrios calaram-se de repente. A entrevista histórica. Horas depois, Rui recebeu a notificação oficial. A guarda temporária de Gonçalo fora aprovada pelo Tribunal de Família. O documento chegou com o selo do juiz e uma nota clara, sob avaliação por 6 meses, com acompanhamento psicológico. Entrou em casa com o envelope na mão. Diogo correu para o abraçar. Já é nosso irmão a sério? Sim, filho. Já é oficial. Gonçalo ouviu do corredor, ficou quieto, sem saber se entrava ou não. Gonçalo, chamou Rui. Vem cá. O menino aproximou-se devagar. Olha, disse Rui, mostrando-lhe o documento. Isto diz que agora estás legalmente comigo. Que esta é a tua casa. Gonçalo leu em silêncio. Depois perguntou, e já tenho o teu apelido? Ainda não. Isso vem depois. Mas tudo está a caminhar. E posso ir à escola? Sim, amanhã mesmo. Gonçalo apertou o papel nas suas mãos como se temesse que desaparecesse. E se eu não me der bem lá? Não faz mal. O importante é que vás, que aprendas. Ninguém te vai exigir a perfeição. E se o fizerem, resolvemos. Mas não estás sozinho. Eu estou contigo. Gonçalo baixou o olhar, depois murmurou, obrigado. Naquela mesma noite, Rui ligou para uma jornalista de confiança. Não queria que o escândalo explodisse sem controlo. Ia falar antes de qualquer um. A entrevista foi gravada no seu escritório, sem maquilhagem, sem cenografia, só ele a olhar para a câmara. O meu nome é Rui Valdez. Sou empresário, sou viúvo e sou pai. Há pouco tempo descobri que tenho um filho de 7 anos. A sua mãe faleceu e agora ele está comigo. Não soube antes, mas agora que sei, não lhe vou virar as costas. A jornalista olhava-o com atenção. Porque decido falar agora? Porque já aprendi que calar só piora as coisas. Este menino merece que o mundo saiba quem ele é, e eu também mereço corrigir os meus erros. A entrevista foi transmitida no dia seguinte. As redes sociais explodiram. Alguns atacavam-no, outros defendiam-no. Mas Gonçalo não tinha telemóvel, redes sociais, nem ideia do que se passava lá fora. Só tinha uma bola, um quarto próprio e um irmão que o esperava para brincar. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. O primeiro dia de escola. Gonçalo acordou mal-humorado. Não queria ir à escola, não queria falar com ninguém. Vestiu a roupa nova sem dizer uma palavra, nem quando Diogo tentou animá-lo com piadas tolas. Rui observava-o da sala de jantar, notava a tensão nos seus movimentos, a rigidez nos ombros. Dormiste bem? Perguntou. Gonçalo não respondeu, limitou-se a olhar para o prato com pão e leite sem lhe tocar. Gonçalo, insistiu Rui. Não estou com fome. Precisas de comer alguma coisa.
Não podes ir para a escola assim. Não quero ir para essa escola. É uma boa escola. Vais aprender, fazer amigos. Não quero amigos, interrompeu, levantando a voz. Rui respirou fundo, tentou manter a calma. Não precisas de falar com ninguém se não quiseres. Apenas vai, conhece o lugar e vemos como te sentes. Gonçalo cruzou os braços. E se disserem coisas de mim? Se rirem? Já aconteceu antes. Gonçalo baixou a cabeça. Sim. Rui aproximou-se e agachou-se à sua frente. Ninguém se vai rir de ti aqui. E se o fizerem, contas-me, combinado. Gonçalo não respondeu, mas aceitou pegar na mochila. A caminho da escola, ficou em silêncio todo o trajeto. Diogo, pelo contrário, não parava de falar. A minha professora chama-se Mariana. É boa. Às vezes dá-me um rebuçado se eu ler bem em voz alta. Vais gostar. Gonçalo ouvia-o de soslaio, sem o olhar diretamente. Na entrada, várias crianças ficaram a olhar. Algumas cochichavam. A notícia da entrevista já tinha chegado a todo o lado. Rui acompanhou os filhos até à porta da sala. A professora recebeu-os com um sorriso. Diogo entrou a correr. Gonçalo ficou quieto, encostado à parede. Queres que eu fique um bocado? Ofereceu Rui. Gonçalo negou com a cabeça. Apenas vai-te embora. Rui olhou com preocupação, mas obedeceu. Mal chegou ao escritório, recebeu uma chamada. Sr. Valdez, era a psicóloga, Beatriz. Posso passar esta tarde? Quer falar com o Gonçalo outra vez? Claro, hoje mesmo, à volta da escola. Quando Gonçalo voltou da escola, atirou a mochila para o chão e trancou-se no quarto. Diogo seguiu, mas Gonçalo fechou-lhe a porta na cara. Rui bateu suavemente. A Beatriz está aqui. Gonçalo abriu passado um tempo. A psicóloga entrou sem dizer nada. Sentaram-se no chão com uma caixa de lápis e papéis entre eles. Como foi hoje? Mal, porquê? Todos me olham de lado. Olham para mim como se eu fosse uma senhora, disse-me que sou o filho do escândalo. Beatriz manteve a voz tranquila. O que sentiste quando ouviste isso? Que não devia estar aqui. Porquê? Porque não sou como eles. Eles têm mais. Eles moram aqui desde sempre. Eu não me encaixo. Rui ouvia da porta sem se atrever a entrar. Gonçalo, encaixar não é o importante, disse Beatriz. O importante é saberes que tens um lugar onde te querem, mesmo que ainda não acredites. Gonçalo olhou-a com os olhos lacrimejantes, mas não chorou. E se eu for embora outra vez? Para onde? Não sei. Para lado nenhum. Não precisas de ir embora, disse uma voz atrás. Era Rui. Esta é a tua casa. Mesmo que custe, mesmo que doa, é a tua casa. Gonçalo não respondeu, apenas se levantou, caminhou até à cama, cobriu-se com o lençol e ficou ali em silêncio. Beatriz recolheu as suas coisas. Rui acompanhou-a até à porta. Vai levar tempo, disse ela. Mas o menino quer ficar. Só tem medo que um dia o expulses. Isso não vai acontecer, afirmou Rui. Diz-lhe isso todos os dias até que ele acredite. A descoberta do passado. Rui não dormiu bem naquela noite. Levantou-se várias vezes, reviu documentos, mensagens, notícias da imprensa. Alguns meios de comunicação já estavam a publicar manchetes sensacionalistas, fotos deles a sair com Gonçalo, teorias sobre a mãe e até comentários sobre possíveis processos por paternidade. De manhã, desceu para tomar o pequeno almoço antes das crianças. Na cozinha, Maria deixou o café e ficou em silêncio. Já viu? Perguntou ela, apontando para o tablet com o ecrã ligado. Rui leu a manchete, o banqueiro com um filho escondido, erro, engano ou estratégia. E o que dizem dentro do banco? Perguntou Rui. Alguns fazem-se de parvos, outros estão irritados. Mas ninguém me diz nada na cara, respondeu Maria. E o senhor? O que vai fazer? Rui tomou um gole de café. Dizer a verdade. Toda ela. Às 9 em ponto, recebeu no seu escritório a equipa de comunicação. Uma mulher jovem, de fato escuro, olhou diretamente nos olhos. Tem a certeza disto, Sr. Valdez? Sim. Quero que preparem uma conferência de imprensa sem adornos. Eu mesmo vou falar, sem porta-vozes, nem comunicados escritos. E o que quer dizer exatamente? Que o Gonçalo é meu filho.
Que não soube, que agora sei e que não tenciono escondê-lo. E o que fazemos com as perguntas pessoais? Vou responder. Não tenho nada a esconder. A notícia da conferência espalhou-se em minutos. Alguns parabenizaram-no em particular, outros recomendaram cancelar. Mas Rui já tinha decidido. A conferência de imprensa. Naquela tarde, em frente a um grupo reduzido de jornalistas, apresentou-se de camisa branca e sem gravata, o rosto sério, mas sem medo. Obrigado por terem vindo. Estou aqui para falar como pai, não como empresário. Há pouco tempo descobri que tenho um filho de 7 anos, Gonçalo Silva. A sua mãe, Carla, trabalhou comigo. Foi despedida por um erro meu. Nunca soube que estava grávida. Ela faleceu recentemente. Gonçalo vivia na rua e agora mora comigo. Uma jornalista levantou a mão. Porque decide falar agora? Porque não quero que especulem. Não quero mentiras e, principalmente, porque o meu filho merece ser reconhecido. Não vou permitir que o transformem numa história suja. Não temo as consequências legais, empresariais ou sociais. Claro que temo. Mas tenho mais medo de continuar a ser o homem que não soube cuidar do seu filho. A conferência durou 15 minutos. Ao sair, não sorriu. Apenas entrou no seu carro e voltou para casa. Quando chegou, encontrou Gonçalo no quintal, sentado sozinho na relva. Diogo estava lá dentro a fazer os trabalhos de casa. Estás bem? Perguntou Rui, sentando-se ao lado dele. Ouvi na televisão. Disseste que eu era teu filho. Porque és. E agora o que vai acontecer? Nada. Vais morar aqui, vais à escola. Vamos continuar juntos. Gonçalo olhou com os olhos semicerrados. E se ficarem zangados contigo? Que fiquem. Não me importa. E se não te quiserem no teu trabalho? Também não me importa. O que importa é que tu estejas bem. Gonçalo pensou por um momento, depois apoiou a cabeça no braço de Rui. Nunca ninguém me disse isso antes. Rui acariciou-lhe o cabelo. Pois agora vou dizer-te todos os dias. A reunião da direção. No dia seguinte à conferência, Rui foi convocado para uma reunião de emergência com a direção do banco. Chegou cedo, com a mesma postura firme de sempre, mas sabia que as coisas não seriam fáceis. Os diretores esperavam-no com caras tensas. Alguns nem o cumprimentaram. Rui, começou o presidente da direção. Apreciamos a sua honestidade, mas isto gerou um caos mediático. E o que esperavam que eu fizesse? Que escondesse o meu filho. Não é isso. Mas agora há dúvidas sobre o seu critério. Alguns investidores estão desconfortáveis. Temem que isto afete a imagem institucional. Rui recostou-se na cadeira. Não roubei, não menti, não abandonei as minhas responsabilidades. A única coisa que fiz foi reconhecer algo que era verdade e torná-lo público com respeito. Isso está muito bem como pai, interveio outra voz. Mas como líder de uma entidade financeira, a sua vida pessoal importa. A percepção é tudo. Então que fique claro. A minha percepção é de um homem que não se esconde. Se isso incomoda, podem procurar outro rosto. Eu não vou pedir desculpa por ser humano. O silêncio foi total. Ninguém se atreveu a dizer mais nada. No final, concordaram em deixar a tempestade passar, desde que ele evitasse mais exposição desnecessária. Quando saiu do prédio, Rui recebeu no telemóvel dezenas de mensagens. Alguns parabenizavam-no, outros insultavam-no. A que mais lhe doeu foi ler um comentário anónimo, de certeza que esse miúdo só quer a herança. O confronto na escola. Horas depois, na escola, Gonçalo esperava-o com a mochila pendurada, o olhar baixo. Caminhavam em silêncio em direção ao carro quando Rui notou algo no seu rosto. O que aconteceu? Nada, respondeu Gonçalo sem o olhar. Disseram-te alguma coisa? Gonçalo hesitou, mas depois falou. Um menino disse-me que eu só estava aqui porque te sentias culpado. Que não sou teu filho a sério. Que sou o filho da empregada. Rui parou de repente, cerrou os punhos e depois agachou-se à sua frente. E o que é que tu disseste? Nada. Fiquei calado. Ouve-me bem, disse Rui com voz firme. Tu és meu filho. Não importa quem foi a tua mãe, nem onde nasceste, nem o que dizem os outros. Tu tens o direito de estar aqui. Não por pena, mas porque és parte desta família. Gonçalo olhou fixamente. Por um segundo, pareceu que ia chorar, mas apenas assentiu com a cabeça.
Naquela noite, depois do jantar, Diogo entrou no quarto de Gonçalo com 2 livros na mão. Queres que leiamos juntos? Gonçalo hesitou. Tu não acreditas no que eles dizem, pois não? No quê? Que não devias estar aqui. Que tu e eu não somos irmãos a sério. Diogo encolheu os ombros. Não me importa. Tu és meu irmão porque moramos juntos, brincamos juntos e o pai diz que somos uma família. Não te chega? Gonçalo sorriu levemente. Sim, chega. Sentaram-se na cama, costas com costas, e começaram a ler. Rui observava-os do corredor em silêncio, com os olhos rasos de água. Por mais difícil que fosse o caminho, algo dentro dele sabia que estava a fazer o que era certo. A carta de Carla. Naquela manhã, Rui recebeu uma mensagem breve de Maria. Chegou uma coisa. Está à sua espera na sala. Foi direto para lá e encontrou sobre a mesa uma velha caixa de cartão com o seu nome escrito à mão. Dentro, uma pendrive e uma carta. Rui, isto é o que te quis dizer. Carla. Com as mãos trêmulas, Rui ligou a pendrive ao seu computador. No escritório, apareceu um ficheiro de vídeo intitulado Para ti. Clicou 2 vezes. No ecrã apareceu Carla, num quarto modesto. O seu rosto refletia cansaço, mas falava com voz firme. Olá, Rui. Se estás a ver isto, é porque encontraste o Gonçalo. Quero que saibas que não procurei dinheiro nem culpados. Só quis dizer-te que tens um filho que precisa de ti. Rui cerrou os punhos. Os seus dedos cravavam-se na mesa. Eu não tive forças para te procurar mais, mas sempre esperei que, de alguma forma, soubesses a verdade, continuou Carla. Ele é bom. Tem o teu sorriso e a tua voz. Não o ignores. Não deixes que a vida dele seja uma sombra. Ele merece mais. A imagem cortou-se e apareceu Gonçalo no mesmo vídeo, com 3 anos, a sorrir enquanto Carla o abraçava. Rui sentiu um nó na garganta. Essa prova, essa confissão, era ainda mais forte que o ADN. Era a voz da mãe a pedir pelo filho. Ficou em silêncio alguns minutos antes de sair do escritório e ligar para Beatriz. Beatriz, preciso que traga o Gonçalo aqui. Tenho algo para lhe mostrar. Está tudo bem? Perguntou Beatriz, surpreendida. Sim, é importante. O vídeo da reconciliação. Na sala, Gonçalo olhou com estranheza quando entrou com Beatriz. Rui segurou a pendrive e respirou fundo. Há algo que quero que vejas. Ligou o dispositivo à televisão e reproduziu o vídeo. Gonçalo cruzou os braços, sério. Ao ouvir a voz de Carla, baixou o olhar e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Rui aproximou-se, mas não disse nada. Deixou que o silêncio enchesse o ambiente. No vídeo, Carla dizia: não deixei bilhetes porque tinha medo. Medo de arruinar a tua vida. Mas mais medo me dá que o Gonçalo cresça sem saber quem é. Quando o vídeo terminou, Gonçalo levantou a cabeça e olhou para Rui. Ela queria isto. Sim. Queria que eu soubesse, respondeu Rui. Gonçalo engoliu em seco e limpou as bochechas com a manga. Eu sentia muita falta dela. Eu sei, disse Rui, ajoelhando-se. Quero que saibas que eu também sinto a falta dela. E que aqui vamos tentar dar um lugar digno à sua memória. Gonçalo olhou e, pela primeira vez, procurou. Apoiou a cabeça no ombro de Rui. Achas que ela sabia que eu ia ficar sozinho? Rui abraçou o menino. Sei que sim. Por isso fez isto. Para que eu soubesse que te devia procurar. Beatriz permaneceu ao lado, sem intervir. Esse sinal, essa gravação, mudou algo em Gonçalo. Saiu do abraço, secou as lágrimas e respirou fundo. Quero guardar isto, disse, apontando para o vídeo. Para me lembrar dela. Vamos guardar, prometeu Rui. Não vamos esquecer. A nova família. A vida em casa começou a mudar pouco a pouco. Já não havia silêncios longos nem portas fechadas. Gonçalo levantava-se cedo, tomava o pequeno almoço sem que o obrigassem e começava a perguntar coisas. Como se faziam os ovos? Por que é que o café cheirava tão forte? Se o uniforme tinha de estar passado todos os dias. Rui observava-o em silêncio, agradecido por cada gesto simples que antes não existia. Uma manhã, enquanto se preparavam para ir à escola, Gonçalo parou à porta. Pai, posso levar a foto da mãe na mochila? Rui agachou-se, olhou nos olhos e assentiu. Claro que sim. Leva-a para onde quiseres.
Diogo ouvia das escadas. Desceu a correr com 2 lancheiras na mão. Fiz uma para ti também, Gonçalo, embora não saiba se vais gostar da Sandes. Obrigado, respondeu Gonçalo, surpreendido. Gosto de tudo o que tenha pão. O caminho para a escola foi tranquilo pela primeira vez. Os 3 riram juntos dentro do carro. Rui não falava muito, mas ouvia-os com atenção, e isso bastava. Ao chegarem, vários pais murmuraram. Os olhares continuavam, os cochichos também, mas Gonçalo já não se escondia atrás de Diogo. Caminhava direito, com a mochila ao ombro e a cabeça erguida. Na entrada da sala, uma menina aproximou-se. Tu és o do vídeo. Gonçalo hesitou. Que vídeo? Aquele onde o teu pai sai a falar na televisão. A minha mãe viu e chorou. Gonçalo não soube o que dizer, apenas baixou o olhar. O meu pai disse que ele foi corajoso, acrescentou a menina. Que nem todos fazem isso. Gonçalo olhou-a de novo, confuso. Corajoso. Sim. Por dizer a verdade. Gonçalo ficou a pensar enquanto entrava na sala. Pela primeira vez, não se sentiu observado por vergonha, mas com algo parecido a respeito. A celebração. Naquela tarde, ao voltar para casa, esperavam-no com uma surpresa. Diogo tinha preparado um cartaz com letras recortadas: Bem-vindo oficialmente a casa, Gonçalo. Gonçalo olhou fixamente, depois sorriu. De verdade, não um sorriso tímido, mas um largo, honesto, com os dentes tortos à mostra. Foste tu que fizeste. Eu e a Maria, respondeu Diogo, orgulhoso. Rui entrou da cozinha com um bolo pequeno. Não é o teu aniversário, mas hoje celebramos que já és parte desta família. Gonçalo ficou sem palavras, aceitou a fatia de bolo sem saber se ria ou se chorava. Isto acontece sempre aqui? Perguntou. Não, respondeu Rui. Só quando algo de bom chega. Naquela noite, depois do jantar, Gonçalo sentou-se na sala com Diogo a montar um puzzle. Rui, do seu escritório, observava-os enquanto lia relatórios. De repente, Gonçalo levantou a voz. Pai, tiveste medo de ter outro filho? Rui olhou, surpreendido. Tive medo de não fazer as coisas bem. De chegar tarde. Mas chegaste. Rui aproximou-se, sentou-se junto a eles e colocou uma peça no lugar certo. Sim, cheguei tarde. Mas cheguei para ficar. Diogo sorriu. Gonçalo também. E pela primeira vez, os 3 sentiram-se uma família a sério, sem necessidade de grandes palavras, apenas com gestos simples e uma verdade partilhada. A visita ao cemitério. No sábado de manhã, Gonçalo acordou cedo. Caminhou descalço até ao quarto de Rui, bateu à porta suavemente e esperou. Pai. Rui abriu, meio a dormir. O que foi, filho? Estás bem? Quero ir ver a mãe. Rui pestanejou várias vezes antes de entender. Agora? Ao cemitério. Sim. Rui não disse nada. Assentiu com a cabeça, foi vestir-se e meia hora depois já estavam no carro, os 3. Diogo não fez perguntas, apenas olhava para Gonçalo de soslaio, em silêncio. O caminho foi longo. Cruzaram meia Lisboa até chegar ao cemitério municipal onde Carla estava enterrada. Rui segurava uma pequena flor branca, Gonçalo, a sua mochila. Diogo caminhava entre eles, sem largar a mão do irmão. Chegaram em frente à lápide simples com o nome gravado em letras desgastadas, Carla Silva. Gonçalo agachou-se lentamente, tirou da mochila uma folha dobrada, a mesma onde tinha desenhado a mãe. Colocou-a com cuidado sobre a terra. Olá, mãe, disse em voz baixa. Vim ver-te. Trouxe o pai e o meu irmão. Rui ficou uns passos atrás, com a vista fixa no chão. Diogo ajoelhou-se junto a Gonçalo em silêncio. Tenho saudades tuas, continuou Gonçalo, mas agora tenho um quarto, livros e até uma lancheira com desenhos. O pai deixa-me levar a tua foto na mochila. Não te preocupes, não se vai perder. Rui aproximou-se devagar, pôs a flor branca sobre a campa. Perdão, murmurou. Perdão por não ter sabido, por não ter estado. Mas vou cuidar dele, Carla. Prometo. Gonçalo olhou-o. Tu gostavas dela? Rui não esperava essa pergunta. Demorou a responder. Sim. Gostava muito. Só que não soube como lidar com as coisas e estraguei tudo. Mas agora estás aqui. Sim, e não tenciono ir-me embora. Ficaram em silêncio mais alguns minutos.
Gonçalo tirou uma pedrinha do bolso e deixou-a junto ao desenho. É para não voar com o vento. Ao voltar para o carro, ninguém falou até estarem a caminho de volta. Diogo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Achas que a mãe está no céu? Gonçalo pensou por um momento. Não sei. Mas acho que nos consegue ver. Rui sorriu levemente, mantendo a vista na estrada. E se nos consegue ver, de certeza que está orgulhosa, acrescentou Diogo. Mesmo eu tendo dormido na rua. Especialmente por isso, respondeu Rui. Porque sobreviveste. Porque chegaste até aqui. Gonçalo baixou a janela. O ar batia-lhe no rosto, mas não o incomodava. Sentia-se mais leve, como se algo dentro dele tivesse encontrado descanso. Naquela tarde, Gonçalo pediu algo que nunca tinha pedido. Posso pôr uma foto da mãe na sala? Rui não hesitou. Claro que sim. Procuraram uma na caixa de recordações e molduraram-na juntos. Colocaram-na sobre a estante, ao lado de uma pequena planta que Gonçalo tinha trazido da escola. Diogo olhou-a com atenção. Ela é bonita. Era, respondeu Gonçalo, com um sorriso leve e forte. Rui olhava-os do sofá. Essa imagem, a foto na estante, os dois meninos a rir e o silêncio sem dor, era tudo o que precisava para saber que, embora o passado não pudesse ser mudado, o presente ainda podia ser reparado. O jantar em família. Rui olhava para o seu relógio pela quinta vez. A sala de jantar estava pronta, a mesa posta, os pratos perfeitamente alinhados. Diogo corria pela sala com os sapatos recém-engraxados e Gonçalo assomava-se timidamente pelo corredor, vestido com camisa e calças novas. Têm de vir todos? Perguntou Gonçalo em voz baixa. Não todos, respondeu Rui, ajustando a gravata. Só a família mais próxima. Tios, primos, pessoas que deves conhecer. E se eles não gostarem de mim? Rui inclinou-se e ajeitou-lhe o colarinho da camisa. Isso não importa. Eles vão conhecer o meu filho, não um convidado. E se me disserem coisas feias? Tu não tens de explicar nada. Constares aqui é suficiente. Gonçalo respirou fundo, mas assentiu. Às 7 em ponto começaram a chegar os convidados. Rui recebia-os um a um com um sorriso cordial. Alguns parentes sabiam o que se estava a passar, outros não. Maria oferecia vinho com a mesma tranquilidade de sempre, embora todos soubessem que aquela noite não era como as outras. Quando Gonçalo entrou na sala de jantar com Diogo, o silêncio foi evidente, os olhares também. É aquele? Sussurrou uma tia. Sim, respondeu outra, sem disfarçar. Rui levantou a voz com segurança. Família, quero apresentar-vos o Gonçalo. É meu filho e mora connosco há algumas semanas. O que aconteceu antes já não importa. O que importa é que está aqui agora e é parte desta casa. Um primo jovem aplaudiu timidamente, outros sorriram educadamente. Mas a tia Clara, a mais velha, de olhar afiado e língua sem freio, aproximou-se com um copo na mão. E a mãe dele, quem era? Uma empregada. Rui olhou-a diretamente nos olhos. O nome dela era Carla Silva. E era mais digna do que muitos que conheço. A mulher franziu os lábios, mas não disse mais nada. Gonçalo engoliu em seco. Diogo, sem pensar, segurou-lhe a mão. Queres ir para o meu quarto? Gonçalo negou com a cabeça. Não. Quer ficar. Durante o jantar, Gonçalo não falou muito. Comia devagar, observando tudo com atenção. Ouvia os comentários, média os gestos, até que um dos primos, com tom de deboche, soltou, e como é passar de dormir na rua para comer com talheres de prata. Antes que Rui pudesse intervir, Diogo levantou-se da cadeira. E como é ter cérebro, mas não saber quando calar a boca? Todos ficaram em silêncio. Ele é meu irmão, continuou Diogo. A sério. E se não o respeitam, também não me respeitam a mim. Rui sentou-se de novo. Não precisou de dizer mais nada. Gonçalo olhou para Diogo sem conseguir esconder o sorriso. Pela primeira vez, alguém tinha falado por ele sem que o pedisse. Ao terminar o jantar, alguns aproximaram-se com gestos mais amáveis. Um tio deu-lhe uma palmadinha nas costas. Uma prima ofereceu-se para lhe ensinar videojogos. Nada forçado, mas também não vazio. Ao despedirem-se, Rui agachou-se em frente a Gonçalo. Como te sentiste? Estranho. Mas não tão mal como pensei. Sentiste de parte? Gonçalo pensou alguns segundos. Um pouco. Acho que é um bom começo. Rui abraçou-o. Isso é tudo o que precisamos.
Um começo. O caderno secreto. Era domingo à tarde quando Gonçalo entrou no escritório de Rui com uma caixa de cartão nos braços. Os seus passos eram lentos, mas decididos. Pai, disse da porta. Encontrei isto no armário da mãe. Rui levantou a vista da secretária e pôs-se de pé imediatamente. Onde estava? Estava escondida na pensão onde morávamos. Levei-a quando fui embora. Não queria que ninguém a deitasse fora. Pôs a caixa sobre a mesa. Rui sentou-se em frente a ela e, com cuidado, começou a tirar o conteúdo. Desenhos, fotos velhas, uma boneca partida, uma pulseira de fios e, no fundo, um caderno pequeno forrado com papel colorido. Gonçalo entregou-lhe com as mãos trêmulas. É dela. Escrevia à noite. Às vezes pensava que ela falava sozinha, mas estava a escrever isto. Rui abriu. Na primeira página, reconheceu a letra de Carla. Dizia: se alguma vez me faltar a voz, quero que este caderno fale por mim. Passou as folhas com cuidado. Eram entradas breves, algumas com datas, outras com desenhos infantis. Em várias falava de Gonçalo, as suas primeiras palavras, as suas perguntas, os seus medos. Em outras, escrevia sobre ele, sobre Rui. Hoje o Gonçalo perguntou pelo pai. Disse-lhe que era um homem que não sabia que ele existia, mas que se soubesse, viria buscá-lo. Não sei se fiz bem, mas precisava que ele acreditasse em algo. Rui sentiu um nó na garganta. Gonçalo olhava-o em silêncio, à espera. Ela está zangada comigo? Perguntou o menino, baixinho. Rui negou com a cabeça. Não. Está cheia de dor, mas também de esperança. Continuou a ler até encontrar uma página com um desenho. 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, um menino e um homem sem rosto. Quem me dera que um dia pudéssemos estar os 3, nem que seja por um momento, nem que seja só num desenho. Rui fechou o caderno com cuidado. Obrigado por me mostrares isto, disse com voz rouca. Vou guardá-lo onde o tenha sempre perto. Gonçalo não disse nada, mas aproximou-se e abraçou-o. Não era um abraço rápido, nem desconfortável. Era longo, sincero, como se finalmente tivesse soltado um peso que carregava sozinho. Naquela noite, enquanto Diogo montava um puzzle no chão da sala, Gonçalo juntou-se a ele. Não falaram muito, mas partilhavam silêncios confortáveis. Sabes o que vou fazer quando for grande? Perguntou Gonçalo. O quê? Vou escrever um livro sobre a mãe e outro sobre nós, para que as pessoas saibam que se pode recomeçar. Diogo assentiu sem levantar a vista. E que não importa de onde vens, mas com quem acabas. Rui ouvia-os da cozinha, com uma chávena de chá entre as mãos. O caderno de Carla estava sobre a mesa, aberto na última página. Se o Gonçalo encontrar este caderno, quero que saiba que o amei todos os dias. E que o pai dele, mesmo não sabendo a tempo, tem o coração para fazer as coisas bem. Rui fechou o caderno e segurou-o contra o peito. Não precisava de mais provas, mais explicações, nem mais justificativas. Já tinha tudo, um passado para honrar, um presente para viver e um futuro em 2 vozes pequenas que enchiam a sua casa de sentido. Anos depois, o discurso. Passaram alguns meses desde aquela tarde em que Gonçalo lhe entregou o caderno de Carla. A rotina tinha mudado completamente. A casa, antes silenciosa e extremamente organizada, agora tinha risadas, mochilas atiradas, meias sem par e desenhos colados no frigorífico. Rui, embora continuasse à frente do banco, saía mais cedo, assistia a reuniões virtuais de casa e nunca mais perdeu uma entrega de notas nem uma reunião de pais. As suas prioridades já não eram só números. Uma manhã de segunda-feira, Gonçalo desceu as escadas a correr. Pai, escolheram-me para ler no evento do Dia da Família. Rui pousou o café e olhou-o com orgulho. A sério? E o que vais ler? Um texto que eu escrevi. A professora disse que era muito bonito, mas não te posso mostrar ainda. Porquê? Porque quero que te surpreendas nesse dia. Mas tens de ir, não tens? Não vale dizeres que tens trabalho. Estarei lá, prometeu Rui. De gravata e tudo. Diogo, da mesa, soltou uma risada. Só se não a sujares com café, como da vez passada. Foi só uma vez, protestou Rui. E, além disso, aquele café estava muito quente. Gonçalo sorriu. Ainda tinha os seus momentos de silêncio, de nostalgia, mas já não eram vazios, e sim pausas que lhe permitiam respirar. Agora sabia que tinha um lugar, uma voz e, principalmente, uma família. O dia do evento escolar chegou. O auditório estava cheio de pais, câmaras e telemóveis a gravar tudo.
Rui ocupava a primeira fila, junto com Maria, que tinha ido como convidada especial, e Diogo, que não parava de fazer sinais para o irmão desde o assento. Quando chamaram Gonçalo, ele subiu ao palco com passos seguros, pegou no microfone e, sem olhar para a sua folha, começou a falar. O meu nome é Gonçalo e hoje quero contar-vos algo sobre famílias. Houve um silêncio geral. As famílias nem sempre começam bem. Às vezes partem-se, perdem-se ou nunca se encontram. A minha começou com um desenho, uma promessa e uma pessoa que não sabia que eu existia. Mas encontrou-me. E não só me deu um teto e comida, deu-me um nome, histórias e um irmão que me defende mesmo sem eu pedir. Rui engoliu em seco. Sentia o coração na garganta. A minha mãe ensinou-me a sonhar e o meu pai ensinou-me a ficar. A acreditar que já não preciso de correr, que já cheguei e que este é o meu lugar. A sala inteira aplaudiu. Rui não se mexeu, apenas olhava para o seu filho com os olhos a brilhar. Gonçalo desceu do palco, foi direto para ele e abraçou-o com força. Gostaste? Foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Então valeu a pena. Naquela noite, em casa, Rui acendeu uma vela em frente à foto de Carla. Não disse nada, mas fechou os olhos e pensou nela, em tudo o que tinham perdido, mas também em tudo o que ainda era possível. Subiu as escadas e encontrou os dois meninos a dormir no sofá, com um cobertor mal posto e restos de pipocas no chão. Olhou para eles, acomodou-os com cuidado e apagou a luz. E enquanto fechava a porta, soube com toda a certeza, já não era um homem composto, nem um pai tardio. Era simplesmente isso, um pai completo. Que história mais tocante acabamos de partilhar. A jornada de Rui e Gonçalo mostra-nos que nunca é tarde demais para assumirmos as nossas responsabilidades e que as famílias mais fortes são aquelas que se formam com amor, verdade e segundas oportunidades. Diogo ensinou-nos que a irmandade não é sobre sangue, mas sobre escolha e lealdade. A pequena Carla, mesmo após a morte, continuou a ser a ponte que uniu pai e filho através das suas palavras de esperança. Esta história lembra-nos que os nossos erros do passado podem transformar-se em oportunidades de redenção no presente. Rui descobriu que ser pai não é sobre perfeição, mas sobre estar presente e escolher o amor acima do orgulho. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu gosto e partilhe com pessoas que também acreditam no poder das segundas oportunidades e no amor incondicional. Conte-nos nos comentários, já teve de enfrentar uma verdade difícil que mudou a sua vida? Como foi a sua experiência? De que cidade ou país está a assistir? Queremos saber até onde chega a nossa família de corações conectados pelas emoções e histórias que nos transformam. Não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias que nos lembram que há sempre esperança, sempre a possibilidade de um recomeço e sempre amor à espera de ser descoberto. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Até à próxima história.